Olá, vlog, como vocês estão? Hoje vamos começar o vlog na cozinha. Hoje é dia 13 de abril, faz 2 dias que eu voltei da Argentina, Buenos Aires, e hoje foi minha entrevista no consulado americano pro meu visto de turista para os Estados Unidos. Porque aparentemente não quero mais existir no Brasil. Até parece que eu tenho condições para isso. Eu acabei de fazer mercado. Eu queria ser produtiva enquanto eu faço minhas sacolas de compras. Eu achei que era um bom recurso, um bom momento para usar esse recurso aqui, ó, de... Não fiquem reparando na minha cozinha, lá tem um negócio que eu tenho que botar fora. Tem bagunça? Ai, não tem tanta. Tem uma bagunça ali, ó. Olha aqui a vida real. Caiu o meu negócio, eu preciso botar o parafuso aqui, ó. Ai, mas isso é uma tarefa. Sabe o que eu preciso consertar também? A minha mangueira do banheiro. Agora tem eu abro o chuveiro e tem um jato, assim, que sai lá de cima, indo pra um outro local. Então eu também preciso ir comprar uma manguinha de chuveiro, que é uma tarefa simples. Aquilo ali eu não sei muito bem como é que eu vou resolver. Eu talvez tenha que botar um super bonder ali dentro. Talvez. Esse negócio aqui é muito legal, mas de vez em quando ele é meio doido. Hoje eu queria contar pra vocês sobre a minha entrevista, porque eu achei todo esse processo de tirar um visto muito doido, tá? Fiz o encaminhamento pro visto no começo de março. Inclusive, eu postei um tweet onde eu falei que eu tinha feito algo que eu queria fazer há um tempão, mas que o processo me parecia muito burocrático e que eu tava postergando. E era esse rolê do visto. Porque, gente, o primeiro passo para tirar um visto para os Estados Unidos de turista é você preencher um formulário de 87 perguntas. Na verdade, talvez 87 seja menos perguntas do que realmente são. Aí você vai lá, você preenche, você conta toda a sua vida, você conta até qual é a cor de calcinha favorita. Aí, Lex, desce de cima do fogão, senão alguém vai vir encher meu saco nos comentários falando: ai, como é anti-higiênico. Por favor, não me cria mais problema do que eu já tenho na minha vida. Aí você preenche esse formulário dizendo o que você quer fazer, pra onde você quer ir, mesmo que às vezes você não saiba onde você quer ir. Você tem que bolar um plano sobre o porquê você quer aquele visto, tá? Aí eu bolei o meu plano, preenchi meu formulário e mandei. E aí você tem que pagar a bagatela de quase R$1.000 pra conseguir agendar uma entrevista de visto. É sobre isso. Você paga R$1.000 para agendar o visto, a entrevista. E se você não passar na entrevista, Tami, você recebe esses R$1.000 de volta? Não, você não recebe esses R$1.000 de volta. Esses R$1.000 vão lá pro tio Sam e eles ficam lá em algum lugar que a gente nunca mais vai ver eles. Então é um pouco estressante essa situação. E aí eu sou uma pessoa que, apesar de eu ser uma cidadã do bem, eu não tenho muitos vínculos com o Brasil. Porque, caso vocês não saibam, eu moro de aluguel, eu trabalho com produção de conteúdo, que não é exatamente um vínculo assim muito forte, e eu posso executar o meu trabalho de qualquer lugar do mundo. Eu não tenho grandes bens no meu nome, eu só tenho um bem no meu nome, mas não é uma residência. Eu não estou estudando, eu não tenho carteira assinada, eu não sou casada. Então, assim, pra eu ir nunca mais voltar, é 2 toques. Mas não era meu plano, eu quero ir e voltar. Eu gosto do meu Brasil brasileiro. Eu até moraria fora do país, mas acho que não nos Estados Unidos, tá? Acho que não nos Estados Unidos. Vocês já provaram esse iogurtezinho aqui, ó? Dicas de mercado. Esse iogurte aqui, ó, Soulcy. É meio caro, mas foi aprovado pela minha nutricionista. Ela disse que eu podia comer, inclusive com a geleinha, porque a diferença calórica e nutricional de um pro outro é que, tipo, esse aqui tem, acho que é 10 calorias a mais ou com geleinha, mas aí eu compro a versão com geleinha e a versão sem geleinha. O meu favorito, caso alguém se interesse em saber, é o de pêssego, tá? Mas tem de pêssego, tem de mix berry, que é o meu segundo favorito. Daí tem geleia de goiabada, que eu particularmente acho que é o mais doce de todos. Tem geleia de morango e blueberry. Além desses sabores aqui, tem o que não é só iogurte, né? Não tem geleinha. E tem um de ameixa. Mas o de ameixa eu não curti muito, tá, galera? Não curti muito. Então, Lex, mas o que é isso? Parem de botar minhas coisas. Parem de derrubar minhas coisas. Os gatos derrubando minhas coisas. Também comprei creme de ricota, já que a gente tá nessa vibe. Já vou botar esse outro creme fora. Eu tenho a sensação, gente, que esse é o tipo de coisa que estraga tão fácil porque parece que a tampa não fecha direito. Comprei alecrim, que eu boto no chimarrão. Inclusive, vou tirar aqui as embalagens estragadas. Salsinha, cebolinha. Ó meu mercado pra vocês, a quem possa interessar. Salsinha e cebolinha. Suco de laranja, leite, bebidinhas pouco calóricas também autorizadas pela nutricionista. Gente, eu tô fazendo acompanhamento nutricional porque eu tô tomando um medicamento meio agressivo aí e ele agride a minha existência toda, como um todo. Ai, ai. E aí, é bom ter alguns cuidados extras, como por exemplo, não ficar comendo um monte de bobagem pra depois o meu corpo entrar em colapso, porque o remédio já tá colocando o meu corpo meio em colapso. Então eu mudei vários hábitos alimentares e isso inclui a presença constante de uma nutricionista me dando descompostura.
que não é assim a coisa mais agradável do mundo, mas ela é bem legal, tá? Ela é bem legal. Paguei e agendei. Eu podia ter feito em março, mas eu fiquei com medo de o passaporte não, se eu fosse aprovada, o passaporte não ficar pronto antes de eu ir pra Argentina, porque eu tinha colocado meu passaporte como meu documento oficial. Por quê? Porque eu achei que eu ia ganhar um carimbo. Porque como todo pobre, agora que eu sei que cada lugar do mundo que eu vou, eu ganho um carimbo no meu passaporte, eu quero que todos os lugares do mundo me deem um carimbo no meu passaporte, entendeu? Só que a Argentina, ela não dá carimbo no passaporte. E eu fiquei muito triste, porque eu descobri isso da pior maneira possível, que foi recebendo o meu passaporte de volta, quando passei na aduana, e percebendo que não havia um carimbo. E me deixando bastante frustrada. Vou tirar essa caixa de ovos vazia daqui também e substituir pela caixa de ovos não vazia, ou cheia, no caso. Gente, agora que eu descobri que tem um selo em algumas caixas de ovos falando que é Certified Humane Brasil, que preza pelo bem-estar animal das galinhas. Eu juro pra vocês, eu não consigo mais comprar ovo que não tenha isso aqui. Eu trabalhei, esse começo de vlog vai ser uma alegria, né? Porque a gente já pulou por uns 18 assuntos aqui. Eu trabalhei numa empresa de endomarketing que atendia a um frigorífico de frango. E o tipo de imagens que eu precisei entrar em contato sobre como funciona um frigorífico de frango me traumatizaram pra toda a existência. Eu passei mais ou menos um ano que eu não conseguia comer nem frango nem ovo. Depois de ter visto imagens fazendo catálogos internos, sabe? Mas aí, felizmente, passou. Ou infelizmente também, porque talvez fosse mais... Talvez não. Com certeza seria mais produtivo pro mundo se eu não me alimentasse de animais, né? Mas eu, infelizmente, ainda não consegui isso, apesar de eu ser uma pessoa que relativamente como pouca carne na minha vida. E cada vez menos agora, inclusive. Mas, como eu ia dizendo, eu fiquei com medo de não voltar o passaporte. E aí eu tava na live que eu falei sobre essa marca de pepino. Tauá. Essa aqui é a melhor marca de pepino em conserva. É de Santa Catarina. Se existir essa marca no seu mercado, se você estiver próximo do Rio Grande do Sul, importar, compra esse pepino aqui. É o melhor pepino em conserva que existe. Aí marquei minha entrevista pra hoje. E assim, cheguei lá toda cagada, tá? Cheguei lá toda cagada, não vou mentir pra vocês. Cheguei lá toda cagada porque eu tinha um carimbo da Itália e um sonho, né? Porque o que mais poderia me dar um visto se não o meu carimbo da Itália? Porque eu não tinha mais nada. Tipo assim, tá, não, tudo bem. Eu tenho comprovação financeira, felizmente. Eu tenho uma empresa, né? Se chama Resenha dos Sonhos, prazer, tem um CNPJ atrelado. Eu tenho imposto de renda, né? Então eu tenho uma comprovação de renda. Mas assim, todos os meus vínculos fraquíssimos. Daí cheguei lá. Primeiro que você tem que já chegar lá com uma foto 5x5, porque alguns consulados no Brasil exigem que você leve a foto, outros tiram lá. O de Porto Alegre, que foi onde eu fiz, você já tem que levar a foto. Então eu já tinha feito a foto há um tempo atrás, acho que foi dia 19, 20, foi o dia que eu fui na minha dermatologista, depois eu fui no centro, tirei. Entrei num lugar que tirava foto, falei que era uma foto pro passaporte, a mulher me botou sentada, tirou a foto, 5 minutos depois saí de lá com 4 fotos 5x5 pro meu passaporte, que eu só precisava de uma, e paguei R$20. Aí lá na frente do consulado também tinha, porque algumas pessoas não leem as regras de como as coisas funcionam e chegam lá sem a maldita foto. Inclusive a moça que tava na minha frente na fila não tinha levado a foto, ela teve que sair da fila e fazer a foto. Precisa levar o passaporte, a foto. Se você já teve um passaporte com visto, você leva o passaporte com visto, né? Se você estiver renovando. A autorizaçãozinha que tem o número do seu protocolo e tal lá, que você preencheu tudo certinho. Eu tava marcada para as 10 da manhã. Só que eu sou uma pessoa que eu fico rúcula, castanha do Pará. Eu sou uma pessoa que eu fiquei nervosa de 500 gramas de carne, que vai me durar 15 dias, tá? Que é mais ou menos esse o uso. Eu fico nervosa com essas coisas, porque eu não sei como é que vai ser, minha primeira vez. Eu nunca tinha, não sabia como é que era lá dentro. E eu também fiquei sabendo que você não pode entrar com nada eletrônico. Então você não pode entrar com celular, não pode entrar com um relógio assim. Tem que deixar as coisas fora. Daí eu pesquisei, tinha um locker lá, tem vários. Aí eu deixei a minha bolsa com o meu celular, a minha carteira, o meu relógio, tudo dentro desse locker. E entrei só com realmente os meus documentos. Só com meus documentos e os papéis que eu tinha levado. Porque eu levei o meu certificado do meu CNPJ, levei o meu saldo bancário do que eu tenho na minha conta, levei... O que mais que eu levei? Levei alguns documentos referentes aos locais que eu quero ir, levei todas as minhas comprovações de renda e foi isso que eu levei, não tinha mais nada pra levar, porque... Aí eu botei o pé no consulado americano, era 9h15, tá? Faltando 45 minutos pra minha entrevista e imediatamente já fui colocada numa fila, onde eles checaram se eu tava com todos os documentos, depois você passa pra uma outra fila, onde você vai checar, você vai tirar todas as coisas que estão no seu corpo, tipo, de tirar cinto, eu tava com a chave do locker, tava com meu documento de identidade e um dinheiro na minha bunda, no bolso de trás.
tira, ele orienta até a posição que você tem que colocar as coisas na bandeja. Aí você passa lá pro aeroporto. Você passa lá na esteira, detector de metais, entra numa outra sala, onde uma outra pessoa vai confiscar o seu passaporte, vai pegar o seu passaporte, vai colocar dentro de um saquinho deles lá, vai colocar uma etiqueta e vai te passar pra outra sala. Daí na outra sala tem um monte de cabinezinha onde você vai tirar suas impressões digitais. Daí você bota a mão assim, 4 dedos, depois a outra mão assim, 4 dedos, depois os polegares juntos. São 3 vezes que vai na maquininha. Daí ela checa lá se seus dados estão dando certo, está tudo certinho, se você não errou nenhum dado. Cebola e manga, pipoca, aveia. E aí você vai pra fila da entrevista. Aí eu fui ingênua. E aí eu vou contar pra vocês que eu não quero que nenhum de vocês mais passe pela ingenuidade que eu passei, que é o seguinte: eu achei que era uma cabininha, sabe? Eu achei que no mínimo ia ser quando eu fui tirar meu passaporte, que você senta numa cadeirinha, entendeu? E aí a pessoa te faz umas perguntas ali. Mas você tá olhando pra pessoa. Eu fui ingênua. Não. Sabe o banco, quando você vai no banco? Eu sei que já tem um monte de gente que não vai mais no banco, né? Mas sabe quando você vai no banco? Tipo isso, assim, é um monte de cabininha assim, um vidro. Atrás de você tá a fila, com as outras 200 pessoas que estão esperando ali. A 2 passos de você tem a próxima pessoa que vai fazer a entrevista, que consegue ouvir toda a tua entrevista, por sinal. Você faz a entrevista de pé, através de um vidro, conversando com a outra pessoa que tá lá do outro lado. E aí, galera, daí começou a me dar um nervoso, sabe por quê? Porque estavam saindo muitas pessoas tristes, sem autorização do visto. Muitas pessoas tristes. Estavam saindo famílias tristes. Saindo pessoas sozinhas tristes. Estavam saindo casais tristes. E como é que você sabe que um visto foi negado? Porque se o seu visto foi aprovado, o seu passaporte fica lá para eles anexarem visto. Se você sai com o seu passaporte na mão, significa que teve o seu visto negado. E aí, amigos e amigas, tinha gente que saía até chorando. O que eu entendo, porque se você não tá triste que você não vai poder viajar, você tá triste que você acabou de perder R$1.000. Uma das duas coisas é você tá triste. E aí eu fui parar no guichê 10. No guichê 10 tinha uma mulher cônsul. E as 2 entrevistas antes de mim, ela negou. Era um cara, professor, que queria ir num negócio de aluno nos Estados Unidos, ela negou, e o outro era um casal, e o cara era médico. E aí, no meio dessa entrevista, eu acho que ele falou alguma coisa sobre ir numa convenção de medicina, alguma coisa assim, e aí eu não vi ela perguntando pra ele se ele falava inglês, mas eu sei que a próxima pergunta dela foi em inglês, e aí o cara teve que se virar nos 30 em inglês. Eu não sabia que isso era possível acontecer. Eu não sabia que no meio da entrevista, se eu não fosse com visto estudantil, eu ia ter que falar inglês. Eu não tava preparada psicologicamente pra isso, entendeu? Aí eu já tava nervosa com as pessoas sendo negada. Eu fiquei mais nervosa porque eu pensei, gente, eu não ensaiei as minhas respostas em inglês. Como se a vida te proporcionasse ensaio sempre que a gente quisesse. Aí eu tava muito prestando atenção na conversa. Quando começou isso, a minha mente começou a espiralar, assim, ó. E aí eu olhei pro lado, e do lado tinha uma coitada. Nossa, essa menina, ela tava sozinha, e ela também tinha sido solicitada pra ela falar inglês. E eu não sei se todo mundo que tava ali era visto de turista, ou se alguém que tava ali era visto estudantil, e por isso, ó, tinha tantas pessoas falando inglês. Mas depois que eu percebi que tinha uma pessoa falando inglês, eu percebi que tinham várias pessoas falando inglês. E a coitadinha, ela ficava assim, eu acho que tinham perguntado pra ela o que ela ia fazer. E aí ela tava, I want, I'm going to. E ela não conseguia. Ela só ficava repetindo isso, Daí o cônsul que tava atendendo ela, tipo, esperou um pouquinho pra ver se ela ia conseguir formular a frase, ela não conseguiu. Daí ele fez outra pergunta em português e negou o visto dela. Aí eu já tinha perdido todas as minhas esperanças. Eu já tava tipo, gente, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E ao mesmo tempo bolando um plano, tipo assim, eu preciso ser a Miss Simpatia, entendeu? Miss Simpatia. Aí saiu o médico que tava na minha frente, teve o visto negado. A mulher dele foi tentar questionar a mulher de por quê, ou o que podiam fazer melhor, ou que documento tinham que levar. Ela já cortou eles, disse que era pra ele falar com outra pessoa, que não era com ela ali que via isso. E aí ela olhou pra mim e eu fiz assim, bom dia! Eu juro pra vocês. Nossa, a minha melhor versão. A versão que nem eu uso pra eu mesma. Eu fui lá e usei pra mulher do visto. Aí ela me perguntou pra onde eu queria ir. Ela me perguntou com o que eu trabalhava. Eu falei que eu era publicitária e que no momento eu trabalhava com produção de conteúdo pra internet. Aí ela me perguntou sobre o que... conteúdo do que eu produzia. Eu falei livros, daí ela abriu um sorriso. Daí eu falei, bom, acho que é um bom sinal. Ela me perguntou se eu ia ir sozinha. Eu falei que sim, porque eu não sei quais são os planos. Eu tenho um plano, mas
A princípio eu não tenho... Se tu diz que tu vai com outras pessoas, tu tem que dizer quem são essas pessoas, né? Então eu ia sozinha. Aí ela me perguntou, você fala inglês? Eu juro. Enquanto ela ia me perguntando, ia me gelando o sangue, assim. Eu ia ficando... Aí, a hora que ela falou, você fala inglês? Eu já sabia o que vinha. Aí eu falei, sim. Aí ela disse, é bom, né, nessa situação a gente saber falar inglês. E aí a próxima pergunta dela já vem em inglês. E a próxima pergunta dela já vem em inglês. Aí ela perguntou o que eu ia fazer. Ela perguntou se eu morava sozinha. Ela perguntou há quantos anos eu tinha o Resenhando Sonhos, né? Que eu botei lá que é o meu emprego, minha empresa. Ela me perguntou quantos dias eu esperava ficar nos Estados Unidos nessa minha primeira viagem. Tudo isso em inglês. E aí eu respondi, porque a gente não é, assim, top de linha, mas eu me viro, tá? Eu me viro. E aí ela olhou pra mim, abriu um sorriso e disse, seu visto foi aprovado. E eu só não me joguei no chão, porque ia ser passar muita vergonha. Mas eu juro que eu tava com vontade, tá? Eu sei que pra algumas pessoas é super fácil passar no visto, porque as pessoas têm muitos vínculos, né? Você estuda, você é concursado, você tá casado, você tem filhos, você tem vários imóveis, você já fez várias viagens internacionais, e aí você chega lá, a pessoa faz 2 perguntas e te manda embora. Mas no meu caso, depois de ter assistido aproximadamente uns 40 vídeos no YouTube sobre visto e ter visto muitas pessoas falando sobre o quanto era difícil e dando exemplos de pessoas que foram barradas e de todas as comprovações e coisas que precisavam levar. E eu com as minhas 3 folhinhas de comprovação de renda, sendo uma delas o certificado do meu CNPJ, eu não tava assim muito confiante. Mas eu pensei assim, eu sou uma cidadã de bem, entendeu? Eu sou uma cidadã de bem e eu tenho um sonho, entendeu? Certo? Mas eu acho que foi a palavra livre. Eu acho que tiveram 2 coisas aqui que contaram a meu favor. 3 coisas que contaram a meu favor. A minha simpatia, o meu carisma, que muita gente acha que eu não tenho, mas eu tenho, hein? Vocês têm 100 mil pessoas aqui. Me respeita. É meu carisma. Segundo, a palavra livros, eu acho que ela foi meio mágica. E o meu carimbinho pra Itália. Nossa, mamma mia, viu? Mamma mia. E é isso, eu sou feliz portadora de um visto americano que vai ficar pronto em 10 dias. E aí eu vou lá buscar meu passaporte. Foi uma experiência legal. Poderia ter sido pior se eu tivesse perdido esse visto. Vou usar esse visto em breve? Não sabemos. Talvez sim, talvez não. Eu gostaria de usar esse visto ainda esse ano, mas existem muitos fatores. Se eu não usar esse ano, eu vou usar ano que vem. Mas são muitos fatores. Agora, eu não quis fazer muitos planos antes de eu saber que eu ia ter esse visto. Porque, ia ser muito triste. Ia ser muito triste. Então, é isso, tá? É isso. Tô feliz. Comprei bananas. Inclusive, já vou até comer uma que ela já se desprendeu do cacho. Eu comprei bananas, tomate, cebola, maçã, manga, avocado, rúcula, pepino, cogumelo fatiado em conserva, porque eu sou preguiçosa, papel toalha. E é isso, acho que o resto eu já mostrei pra vocês. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu tô uma princesinha. Vamos comer banana, galera? Cadê minha amiga da banana aí, do trend da banana? Teve uma época que todo vlog eu aparecia comendo uma banana. Eu tô nessa vibe. Então, assim, alegria. Aí vamos ter que ver se teremos mais um vlog de viagem esse ano ou não. Porque eu espero que o vlog que vocês tenham visto antes desse tenha sido o meu vlog em Buenos Aires. Gente, eu li algumas coisas, mas não sei se eu quero falar sobre elas no momento. A gente vai falar nesse vlog sobre eco dos livros antigos, porque essa vai ser a leitura que eu vou ler junto com vocês. Eu vou terminar de arrumar essa bagunça aqui, terminar de guardar as coisas na geladeira, tirar esse lixo aqui, e o que já tá aqui do lado da geladeira também que eu tirei ontem, tirar essa roupa mais organizadinha, botar uma roupa chinela de ficar em casa, que jamais aquela moça me daria um visto se eu tivesse aparecido lá com a roupa que eu vou botar agora pra ficar na minha casa, e dar jeito na vida que eu tenho muitas coisas pra fazer, tenho que correr atrás de trabalhar pra eu conseguir pagar essa viagem imaginária que eu quero fazer. Tá? Essa viagem imaginária que eu quero fazer. Mas vai dar certo, vai dar certo.
não posso com essas patas cruzadas. Vontade de apertar o nenê. Tu poderia me dizer onde é que foi que tu socou o meu remédio do ouvido? Que era pra estar na minha mesa de cabeceira e não está? Porque era um pote bem pequenininho e ou tu ou a tua irmã usaram de brinquedo e enfiaram debaixo de sei lá o quê. Você poderia, senhor, se manifestar? Foi tu? Foi tu que consumiu com o meu remédio? Eu tinha feito 3 dosagens. Eu preciso usar por 15 dias. E vocês consumiram com o meu remédio. Eu queria dizer que eu parafusei de novo. Botei um fixa forte junto. Porque sei lá quantas vezes eu já parafusei esse negócio aqui. Sei lá, cada 3 meses despenca. Mas fiz. Sabe o que eu também fiz? Também troquei a manguinha do meu chuveiro. Só que não fiz muito bem, porque achei muito difícil de encaixar. Então, vou tentar novamente outro dia. Mas eu fiquei com medo ontem de torcer e estragar. Porque era domingo ontem. E aí eu não ia ter como tomar banho. Então eu deixei quieto. Botei uma planta. Eu organizei minhas plantas ontem. Botei aquela planta ali. Vamos ver quantos dias ela vai ficar ali até morrer. Porque esse cômodo aqui, ele não pega muita luz. Porque essa janela, ela praticamente fica aberta. Mas é pouca luz. E aí as plantas nesse cômodo, elas não gostam. Mas eu botei ela lá em cima, de frente. Vamos ver. Eu já tive uma planta aqui na estante. Mas ela não viveu muito bem. Era essa mesma, só que a versão dela grande, que agora tá lá na cozinha. Isso aqui já é uma cria, uma muda. Mas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje, eu já fiz muitas coisas. Deixa eu botar vocês aqui. Fica meio baixo, né? Mas aí eu vou ir pra trás e vai dar tudo certo. Hoje, eu levantei cedo. Na verdade, ontem eu organizei toda a casa. Sabe aqueles reset? Sabe? Resetar. Aqueles vídeos que a gente fica vendo as pessoas organizando a casa pra começar tudo bem na segunda. Fui eu ontem. Será que a gente ligar uma luz aqui vai ficar melhor? Talvez fique melhor. Porque hoje eu queria começar bem. Porque desde que eu voltei de viagem, eu senti que tava tudo meio bagunça, assim. E eu não tava conseguindo dar fluxo nas coisas. Semana passada não foi uma semana muito proativa, assim. Ficou boa, aquele verdinho ali, show. E aí hoje eu acordei de manhã, fiz aula de inglês, fui na academia, almocei e agora estou aqui, que vou sentar pra resolver 1000 coisas que eu tenho pra resolver no meu computador hoje. O meu dia vai até bem tarde, porque eu tenho o call do livro viajante 7h30 da noite, então eu vou terminar lá por umas 9 da noite o meu expediente hoje. Então eu já vou tomando meu chimarrão e eu vou contando pra vocês o que eu vou achar sobre este livro aqui, ó, que é o que estou lendo, que eu comecei ontem. O Eco dos Livros Antigos. Ontem eu li bem pouquinho, porque eu já tava meio com sono, e eu já tinha terminado um livro ontem, li da minha parte da Semana de Graça Infinita, e aí eu comecei esse livro. Então, eu li pouco, mas eu já tô na página 166, são 414, então eu acho que tá fluindo super bem. Mas antes de eu falar sobre esse livro, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu falei que fiz aula de inglês, e aí as pessoas me perguntam sobre Cambly, se eu ainda faço Cambly. E a resposta é sim, eu ainda faço Cambly. Eu parei um pouco de fazer Cambly no começo do ano passado. Eu acho que eu fiz uns 3 ou 4 meses de Cambly ano passado e parei. Porque ano passado, eu não sei se vocês lembram, porque vocês me acompanham, eu tava meio assim, todo mês eu tinha um negócio, eu viajava trabalho, eu viajava alguma coisa que eu ia fazer. Então assim, tava bem confusa a minha vida e eu não tava conseguindo fazer as aulas que eu estava pagando. Então eu achei que eu tava botando meu dinheiro fora. E aí eu acabei cancelando a minha assinatura. Só que eu senti muita falta ao longo do ano e acho que acabou me retrocedendo algumas barreiras que eu tinha me libertado, digamos assim, pra falar. E aí eu resolvi voltar. Só que dessa vez eu não tô fazendo só Cambly, eu tô fazendo Cambly e tô fazendo aula particular também, porque eu gostaria de aprender um pouco mais sobre a parte gramatical, que é uma coisa que eu não tenho do meu inglês de só aprender ouvindo. Então eu tô fazendo inglês 3 vezes por semana. Eu faço 2 com um professor particular e 1 de Cambly. Antes eu fazia 2 de Cambly, mas aí eu resolvi remanejar aí pra dar certo. Durante o período em que eu fiz Cambly 1 ano e 6 meses, não sei. Mas durante os períodos em que eu tava produzindo conteúdo pra Cambly, eu recebia deles o mês. Eu não precisava pagar pelo mês. E aí quando eu parei, eu segui pagando. E aí agora eu tô pagando de novo, porque a gente não tá trabalhando mais juntos, tá? Mas eu sei que de vez em quando vocês perguntam sobre isso. E é isto. Estou lendo o Eco dos Livros Antigos. Esse aqui é um lançamento da editora Excelsior, que faz parte da Book One. É da Bárbara Davis e tem tradução de Lima Machado. Porque a protagonista desse livro, ela consegue sentir o eco dos livros antigos. O que é isso? É tipo, ela toca um livro e ela se lembra do sentimento da última pessoa que teve esse livro. E ela tem uma livraria que busca livros antigos e raros, assim. Um dos fornecedores dela acaba avisando ela que recebeu uma caixa de livros pra ela ir dar uma olhada e ela encontra lá um livro que tá encadernado, tal qual um livro normal, só que ele não tem autor, não tem editora, não tem nada, assim. E parece uma coisa bastante pessoal. E aí ela começa a ler esse livro e descobre que é como
como se fosse uma grande carta dessa pessoa que escreveu pra uma outra pessoa. E aí, um tempo depois, esse mesmo cara encontra, tipo, como se fosse a resposta dessa... Entre os livros que estavam lá também, a resposta. E aí ela tá tentando descobrir quem são essas pessoas e o que aconteceu com essas pessoas, que... Aí essa parte se passa no começo da guerra, da Primeira Guerra, aliás, da Segunda Guerra. E a gente vê a pessoa recebendo o primeiro livro, que se eu não me engano é 54, e a história da nossa protagonista, que é a Aisling Greer, se passa em 84. Então a gente tem alguns campos temporais, e aí é como se a gente estivesse lendo 2 livros. A busca da Aisling e também a história. Na verdade, a gente tá lendo 3 livros. A busca da Aisling e a história, tanto do livro que é escrito do ponto de vista masculino, quanto o livro do ponto de vista feminino, que é a resposta da mulher pra quem o cara escreveu o primeiro livro. E aparentemente eles tiveram um tórrido caso de amor proibido, porque ela tava noiva quando eles se conheciam. E aí ela tá tentando descobrir o que aconteceu, quem são essas pessoas, por que eles se separaram e tal. E talvez contra todas as expectativas em livros assim, porque esse não é o primeiro que eu leio nesse sentido. Eu acho que talvez a coisa mais diferente que tem aqui é esse rolê dela tocar os livros e sentir isso. Mas isso não é uma coisa que tá sendo super explorada na história, assim, é bem pontual, até porque não é uma coisa de conhecimento geral, então é muito difícil pra ela explicar pras pessoas esse tipo de coisa, né? Que não é uma coisa normal de acontecer. Então é pouco explorado e não sei se vai ter algum uso disso enquanto parte do desfecho, ou se é realmente só um temperinho, assim, no livro. E a gente também tá tendo um pouco sobre a vida pessoal dela, então a gente já sabe que ela se separou do marido, que foi uma relação... Na verdade, pelo que eu entendi, o marido dela morreu. E eles estavam se divorciando, acho que não tinha completado o divórcio ainda, então fica uma coisa meio estranha assim. E aí a gente sabe um pouquinho sobre a vida dela, sobre os pais dela e também sobre essas pessoas aí do passado que ela tá investigando. E aí eu parei agora, eu almocei, enquanto eu almocei eu estava lendo, e aí eu parei agora, vim dizer pra vocês em que momento eu estava, porque eu preciso fazer uma coisa muito importante agora, que é marcar o meu progresso no Scooby. Gente, eu mostrei lá no Reels, mas olha que fofinho. Eu preciso tirar essa etiqueta aqui. Tá cheio de pelo de gato, ó. Já, porque como eu falei, o Kvolt é que tá dormindo com ele. Inclusive eu tirei dali porque ele tava ali, ó. Não é Kvolt. Kvolt, o gato que me ignora. Vou botar de volta aqui teu amiguinho, ó. É, o teu amiguinho, o amiguinho do Kvolt. Ai, que coisa mais fofa esse gato, meu Deus do céu. Ele tá com um negocinho estranho na barriga dele. Eu tô observando pra ver se é uma alergia, se eu preciso tomar uma atitude, ou se é natural dele e eu que nunca tinha reparado. Nem é chatão. Mas enfim, como eu ia dizendo, ontem eu marquei que eu estava lendo o livro, e agora eu vou marcar o meu progresso, que é... Que página que eu falei pra vocês mesmo, que eu já não me lembro mais? 166. Eu antigamente tinha uma boa memória, agora eu tô começando a duvidar que isso foi verdade. Eu sou uma pessoa bastante agitada, então às vezes eu esqueço de gravar o meu progresso, mas assim quando eu tô lendo gradativamente, especialmente quando eu tô fazendo, agora que eu tô fazendo paginômetro no Instagram e no TikTok, acaba sendo bastante importante pra mim fazer esse registro, então eu vou marcar aqui. E é uma ferramenta boa, inclusive pra você que é daquelas pessoas que leva o livro pra passear, e aí você não leva marca-página, daí fica querendo marcar o livro com qualquer coisa que você vê, com nota, com pedaço de embalagem. Se você entrar no Scooby e registrar o seu andamento da sua leitura, você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso. Então, eu vou marcar aqui as minhas 166 páginas lidas. Lembrando que você pode marcar o seu histórico tanto pelas páginas lidas quanto pela porcentagem, tá? É só mudar aqui embaixo. No caso, ele não vai deixar eu mudar aqui, deixa eu botar 50. Daí tu pode marcar ou porcentagem ou páginas. Vou botar aqui meus 166 e vou clicar pra reagir. Deixa eu ver qual é o mais adequado. Eu acho que o mais adequado no momento é esse aqui, porque eu estou reflexiva com essa história. Porque eu tô tentando entender pra onde que ela vai ir. Porque ela tá descobrindo algumas coisas já. Só que esse é o tipo de história que eu já li várias semelhantes, não talvez no mesmo beabá, mas já li algumas no mesmo beabá. Provavelmente o final não é o final, entendeu? Tem alguma virada no meio do caminho que a autora vai entregar. Tipo, alguma coisa que a gente achou que não era, algum personagem que mudou de nome no meio da história, sabe? Alguém que entregou um filho, casamento por conveniência, sabe? Um negócio assim que você acha que deu tudo errado e na verdade talvez tenha dado certo. Tem sempre um catch, assim, no meio. E eu tô tentando entender qual vai ser o desse livro. Ainda não sei, mas eu tô tentando entender. Vou salvar aqui. E disse que a minha anotação foi salva com sucesso. Deixa eu ver como é que ficou na minha página inicial. Aí eu preciso aproveitar e atualizar a minha leitura de Graça Infinita também. Ó, fica o emoji. Que fofo. Já vou atualizar a Graça Infinita. Putz, e agora? 386, eu acho, que é a página que eu cheguei ontem. Porque eu tô lendo no e-book, mas a Lê tem a edição física. A gente tá fazendo buddy read, caso você tenha perdido essa parte em alguns vlogs atrás.
páginas. E ela tem edição física, então ela me conta as páginas, eu conto a porcentagem. Só que quando eu coloco a porcentagem, eu acho que a porcentagem fica mais pro começo da porcentagem, ou fica na marca do meio da porcentagem. Porque nesse livro aqui, sei lá, 1% desse livro é umas 10 páginas. Então, tá, está atualizado graça infinita. Ai, ai. Eu posso reagir depois? Eu posso editar o histórico? Posso editar o histórico. E aí eu posso reagir. Deixa eu reagir. Vou reagir com uma carinha doida. Com essa carinha aqui, ó, de confuso. Porque não tem nada mais graça infinita do que esse sentimento de confusão. Pronto, salvei. Esse livro tá bugando meu cérebro, tá? De um jeito bastante... E corroborando a minha... Eu tô achando a escrita bem gostosinha, tá? Fica intercalando. É um pouco do livro dele, um pouco do livro dela, um pouco do presente. Só tem uma coisa que sempre me perturba um pouco em livros assim. Que é como a autora vai coordenando a leitura do livro por parte. Vale pra livro, vale pra carta, tá? Vale para diário. A leitura do livro, barra da carta, barra do diário, por parte do protagonista da história. Porque tem uma coisa bastante incongruente sobre premissas assim, que é, às vezes se passam vários dias, muito tempo, semanas, da pessoa lendo, tipo, 5 páginas por dia, e a gente não consegue entender por que o personagem não se dedicou a dedicação de efetivamente ler com a curiosidade ou a empolgação que tá passando pro leitor do protagonista com relação à leitura, não bate. Comumente não bate. Porque quando você tá empolgado por algo, todo o tempinho que você tem, você senta e lê. Todo mundo aqui é leitor, a gente sabe muito bem como é que isso funciona. Se você tá, tipo, super engajado no livro, você vai lá e você gasta todo o segundo que você tem lendo, quando o livro tá instigante. Às vezes não, sempre para servir a narrativa, os autores esquecem disso. E fazem a pessoa ler 3 cartas em 15 dias. E aí aquela coisa, nossa, vai descobrir o desfecho. E o descobrir o desfecho só porque você não leu a carta até o final. Porque se você tivesse lido as 3 cartas no mesmo dia, você saberia o desfecho do mesmo dia. Ai, tem muitos livros que fazem isso, Eu tô com a expectativa de que esse não seja um deles. Em alguns momentos ela fala, vou sentar e ler. Mas em outros é só uma abertura de capítulo mesmo. Então não necessariamente tá marcando, por exemplo, onde é que ela tá na história. Tipo, quanto ela já avançou ou não. Ela é dona de uma biblioteca, ela tem tarefas, ela tá deixando os livros na biblioteca não, na livraria, e ela tá lendo 2 livros ao mesmo tempo, ela tá intercalando, ela tá cotejando aqui as 2 edições. Ai. Então, vamos ver. Agora, por exemplo, agora há pouco ela reclamou que tinha entrado uma cliente que tinha gastado 1 hora dentro da livraria enchendo ela de pergunta pra comprar um livro de viagem e saiu lá de mãos abanando. Só que, primeiro ela parece ser uma protagonista esperta, o que já é alguma coisa. Segundo, me parece que ela já descobriu várias coisas aqui que em vários outros livros que eu li nesse estilo, os personagens descobrem muito pro final. Então é por isso que eu tô nessa expectativa de que a gente vá ter alguma viradinha, algum catch ali no final, de que vai gerar essa diferenciação e talvez tenha até a ver com esse dom dela, já que isso tá ficando um pouco mais de lado. Eu acho que eu vou conseguir trabalhar antes da minha call do livro viajante, eu vou conseguir fazer uma pausa, daí eu queria ler mais um pouco e depois eu ler mais um pouco. Amanhã eu tenho uma consulta bem cedo com um dentista, e que eu espero que seja minha última visita no dentista da temporada 2024. Não foi minha última visita no dentista da temporada 2024. Eu vou ter que voltar lá amanhã, porque a minha contenção de baixo, que eu tinha pedido uma contenção nova, ficou apertada. O dentista nem conseguiu colocar, e aí não era o dentista específico da Invisalign que cuida da parte da Invisalign, era outro dentista, porque eu já fui fazer onlay, e eu preciso voltar lá dia 25 pra revisar a onlay. Ai, eu achei muito legal, porque eles escaneiam a tua boca, e aí vai pra um computador, né, o dente já sem a restauração, então só o que é teu dente mesmo, e aí eles geram via inteligência artificial o resto do dente. E aí eles colocam uma plaquinha assim, um quadradinho de porcelana numa maquininha, e a maquininha esculpe o dente na hora. E aí ele demora 10 minutinhos, ele tira o dente de lá e cimenta no meu dente, e tá pronto. Eu achei sensacional isso. Eu achei sensacional. E aí tinha um outro dentista lá assistindo ele fazer esse procedimento, porque ele não conhecia essa máquina que ele tava usando, todo esse procedimento que eles têm lá. Eu fiquei lá das 9 da manhã até 1h30 da tarde. Foi o que eu fiz hoje no dentista. Mas vamos falar sobre esse livro aqui, ó. Eco dos livros antigos, que eu terminei. Entre ontem à noite, minha ida no dentista, eu terminei este livro. E vou dizer pra vocês que eu gostei bem mais do que eu tava esperando gostar no primeiro momento. Porque esse livro aqui tem várias coisas que não funcionam comigo.
Mas eu acho que a autora executou de uma forma que essas coisas acabaram se tornando bem interessantes no combo. Por exemplo, esse é um livro que vai falar sobre a guerra. Será que não tá batendo vento em vocês? Deve estar. Eu sempre fico com essa dúvida se eu não tô prejudicando minha gravação com o vento. Aqui eu acho que não tá batendo. Eu tô meio cansada de livros sobre a guerra. Já falei isso várias vezes. A gente tá nos Estados Unidos e os Estados Unidos não se envolveu na guerra ainda. Então é só uma coisa assim, circulando na história. Histórias de livros que falam sobre livros também. Tem algumas coisas que funcionam às vezes e não funcionam. Aqui a gente tem esse mistério de quem escreveu esses livros, quem são essas pessoas, o que aconteceu com elas. Mas a forma como a autora conseguiu fazer essas duas versões da história e a gente não saber direito o que fez esses dois personagens se afastarem. A gente fica sabendo a posição de cada um deles, ou pelo menos um princípio de posição de cada um deles, se deu certo, se não deu certo, se tá vivo, se tá morto, muito no começo do livro. E isso acaba deixando sempre aquela pulga atrás da orelha de tipo, qual é a virada da história, qual é o plot twist, qual é a reviravolta. E aí a gente vai até o final, e aí chega num momento do livro onde parece que o livro acabou, mas você ainda tem, tipo, 50 páginas pra você ler do livro, e você fica, ué. E aí tem um final, aí parece que o livro acabou, daí tem outro final. E se abrem pontos de vista depois, né? Depois que a gente chega num certo momento do livro, a gente passa a ter um ponto de vista que a gente não tinha, sei lá, nos primeiros 80% do livro, 85% do livro. Então, é cheio de pequenas surpresinhas, assim. E aí eu acho que o combo da história foi legal, porque tinham coisas que eram óbvias, outras nem tanto. E essa coisa de você não saber exatamente qual é o ponto final da história ajuda a deixar a gente instigado. Além de que a narrativa de ficar intercalando, assim, de ter o ponto de vista da nossa protagonista, né, que é a Ashlyn, intercalar entre os livros, dali a pouco mudar pra outra pessoa que você não tá esperando e ver coisas acontecendo na vida dela e dela estar lendo o livro e não só a história dela se mover em descobrir essas coisas do livro, mas a gente tá conhecendo outros personagens também na história dela. Eu acho que ficou na medida certa para que o livro funcionasse bem com todos esses elementos juntos. Então, foi uma leitura bem legal, assim, eu fiquei feliz de fazer. Eu provavelmente não teria pego esse livro nesse momento se eu não tivesse recebido o convite para fazer essa leitura nesse vlog, porque exatamente por causa desses elementos, assim, que eram coisas que eu falei assim, eu vou deixar em pausa esses elementos, porque eles não têm funcionado comigo individualmente. O último livro que eu li nesse sentido foi A Bibliotecária dos Livros Queimados? Perdidos? Não, Queimados. Livros, A Bibliotecária dos Livros Queimados. O telefone me ligando, quer ver que é bobagem? Alô? Apenas hoje, Net Claro chegou até você com a maior velocidade. Net Claro, eu adoraria que vocês chegassem até mim com a maior velocidade, mas vocês não têm fibra no meu endereço. Então pra que vocês estão me ligando exatamente? Pra me magoar? Parece que é pra me magoar. Gente, o drama da minha internet. O que eu tava falando? Eu vou botar a capa aqui desse livro. E ele é sobre a guerra, ele tem vários pontos de vista, ele vira e volta, ele tem esse mistério, ele é sobre livros. Mas foi um livro que eu não gostei porque eu achei o plot fraco, sabe? Porque entrega as coisas muito fácil e não tem grandes twists que não dê pra pegar muito antes. Então, essa experiência acabou sendo bem mais produtiva nesse sentido, porque ele conseguiu surpreender, o que é legal. Eu tenho uma reclamação, porém, tá? Que é uma coisa que eu sempre reclamo pra qualquer livro em que isso acontece. Não é uma especificidade de eco dos livros antigos, que é o seguinte. Essa parametria, é o nome disso? Que ela dá na história, do fato dela tocar os livros e ter uma reação, é muito pouco explorado na história. Então é o catch do nome do livro e da sinopse. Só que essa mesma história podia ter sido escrita sem isso. Motiva ela, em teoria, de descobrir o que tá rolando com esses livros, é ela tocar esses livros e sentir esse sentimento confuso. Só que o fato do livro não ter autor, de não ter editora, de não saber pra quem foi escrito, de não saber o que tá acontecendo com aquele livro, e o fato da história parecer tão pessoal e tão emocional, já era fator suficiente pra mover aqui. E como esse uso, esse dom que ela tem, não tem muita usabilidade dentro da trama, além de ser o pontapé inicial aqui pra essa situação, tipo, ela não usa essa habilidade pra descobrir nada novo, não é algo que desencadeia as situações dentro da história. Eu achei meio desnecessário inventar aqui toda uma habilidade pra ela, quando isso não necessariamente influencia. Tipo assim, ó, toda essa história poderia ter acontecido do mesmo jeito, sem esse elemento. E aí eu sempre fico um pouco relutante
com situações assim, porque eu acho que quando você vai colocar um diferencial na história, que é o caso de eu tocar esses livros e sentir esses sentimentos, o vocabulário da gata, eu acho que isso tem que repercutir de alguma forma, sustente esse diferencial. E eu não acho que esse livro fez isso. É um ponto negativo? Daí depende da expectativa que você for esperando que isso vai repercutir. Eu já tô dizendo pra você que isso não vai repercutir. Então, se você for sem essa expectativa e aproveitar a história conforme é realmente essa descoberta desse amor proibido e do que aconteceu com a vida dessas pessoas, de por que as coisas não deram certo e de como que eles estão tão ressentidos tantos anos depois, e o que aconteceu com eles e por que aqueles livros foram parar com a pessoa que foi parar, sabe? Você tem que se engajar com esses mistérios, não com o fato de que ela toca livros e esses livros repercutem sentimentos nela. Se você fizer isso, acho que a sua experiência de leitura tem tudo pra ser bem legal com o eco dos livros antigos. Inclusive, eu recebi 2 exemplares desse livro, tá, gente? Então, não tá aqui. Eu deixei na caixa guardadinho lá. Então eu vou sortear um livro pra vocês. Eu vou deixar um formulário aqui embaixo e vocês preenchem esse formulário e eu vou sortear e aí eu aviso lá no Instagram quem ganhou. Só vai poder participar, obviamente, quem chegar aqui nessa parte do vlog. Então, assim, ó, vamos pensar numa palavra. Uma palavra. Qual pode ser a palavra? Sabe qual pode ser a palavra? Eu vou pedir uma palavra secreta no formulário, que só quem assistiu até aqui vai poder participar, porque vai precisar colocar a nossa palavra secreta. Porque afinal é um livro de enigma, de mistério, a gente tem que fazer um mistério. O título do livro que ele escreve pra ela, pra essa personagem que a gente não sabe quem é Lamentando Belly. Belly com 2 L's, tá? Então, assim, Belly vai ser a nossa palavra-chave. Sabe Isabelle? Então vai ser só Belly. Eu tenho uma apoiadora do Catarse que se chama Isabelle e o apelido dela é Belly. Então, talvez ela tenha sorte de ganhar esse livro. Ou talvez não, porque ela não vai assistir esse vlog, não vai chegar até aqui e não vai concorrer. Então, a nossa palavra secreta é Belly. B-E-L-L-E. Clica no formulário, coloque seus dados e coloque a palavra secreta. Se não colocar a palavra secreta e for sorteado, não vai estar participando, tá? E também vou deixar o link de compra do livro aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você tenha ficado interessado. Vou dar até o final da semana aí, então vou deixar o formulário aberto até sexta-feira, pra você garantir o seu exemplar. E aí eu conto lá no Instagram. Tem que me seguir aqui também, né? Pelo amor de Deus. Façam um favor de me seguir aqui. E aí, gente, terminado meu livro, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar lá no Scoob e marcar como lido, né? Porque assim, não foi a editora que me convidou pra ler esse livro, foi o Scoob que me convidou pra ler esse livro. E conta pra vocês, enquanto eu mostrava como eu usava a plataforma pra fazer as minhas leituras, tá? O Scoob, caso você não saiba, é uma rede social aí pra leitores, em que você pode registrar as suas leituras atuais, as suas leituras passadas, pode catalogar a sua estante, pode participar dos desafios anuais de leitura aí pra ficar mais motivado nas suas leituras, e é um aliado na hora que você tá fazendo a leitura pra você fazer registros e dar suas reações, e usar os emojis, e também escrever frases que você vai destacando, tá? Eu, como eu falei pra vocês, eu sou uma leitora mais... como é que eu vou dizer? Uma leitora nervosa. Gosto de registrar quando eu mudo de um dia pro outro. No mesmo dia, eu faço os registros só se eu estiver lendo um livro muito grande, porque aí me dá uma sensação tão feliz, tipo, eu entrar lá e marcar que eu andei 100 páginas. Nossa, que satisfação. Mas o legal é que você pode usar conforme melhor funcionar pra você. Então você pode catalogar a sua leitura porcentagem por porcentagem, por parada de leitura, por dia. Você vê como funciona melhor. E aí, quando você estiver fazendo esse registro, você pode incluir um comentário, você pode reagir com um emoji, você pode colocar frases que você destacou e deixar tudo salvo, porque fica salvo no seu histórico de leitura. Outra coisa que você pode fazer também no Scoob é, depois que você terminou de ler o livro e você marcou como lido, você ir lá e deixar sua resenha, que é uma coisa legal. E essas resenhas, elas podem ser escritas, e se você é produtor de conteúdo, você pode cadastrar também o seu vídeo lá no Scoob. Você, enquanto usuário, pode usar essa ferramenta a seu favor. Às vezes você tá com preguiça de entrar no YouTube e ficar garimpando as resenhas de um vídeo, de um livro especificamente. Você pode fazer isso direto no Scoob. Você entra na página do livro que você acabou de terminar de ler e aí você já vai direto em vídeos e já descobre todos os vídeos que foram feitos especificamente sobre aquele livro. Eu tinha feito o meu histórico ontem de noite, tá marcado ali os 75%, que tá com a data de hoje, porque já tinha passado da meia-noite, tá? Mas foi ontem a hora que eu fui deitar, eu tava em 75% e eu terminei os outros 25% hoje, enquanto estava sentada no consultório do dentista. Vou vir aqui em leitura, marcar que já li, organizar aqui as datinhas. Eu comecei quando? No dia 7 e terminei no dia 9.
de abril. Isso aqui também me ajuda bastante, porque a hora que eu vou passar pra minha planilha, ou a hora que eu vou passar pra o Notion, eu nunca sei a data que eu terminei o livro, então eu tô sempre consultando as datas que eu marco aqui no Scooby. É onde tá tudo mais preciso, porque é o que eu atualizo com mais regularidade. E eu vou dar minhas estrelinhas aqui para este livro. E pronto, já vai aparecer aqui na minha abinha de livros lidos, ó. E essa semana, eu acredito que vai sair no Instagram um vídeo onde eu falo sobre tópicos legais pra você prestar atenção na hora que você quiser escrever uma resenha, um textinho dando sua opinião lá no Scooby. Então, fique atento, que eu acho que inclusive vou usar este livro aqui como exemplo, já que eu terminei ele e conversei com vocês aqui no vlog. Então, muito obrigada, editora Excelsior, por este lançamento, e muito obrigada, Corujinha, por apoiar este vídeo aqui e proporcionar essa leitura. Ó, tá até combinante que tá tudo azulzinho. Tudo azulzinho. Muito obrigada. E se você não tem... E, gente, se você não tem cadastro no Scooby ainda, vou até deixar o link aqui embaixo, pelo amor de Deus, né? Vai lá se cadastrar. E não esquece de se inscrever aqui pro sorteio, hein? Que eu tô de olho em vocês. Agora, pra finalizar esse vlog, eu queria comentar sobre algumas outras leituras que eu fiz e... na verdade eu vou mostrar um pacote que eu recebi. Tá até aqui ainda. Eu recebi 2 pacotes do Jorge e eu percebi que eu não mostrei nos meus unboxings porque eu cheguei em casa, os pacotes estavam aqui e aí eu abri antes de ir no correio buscar as outras coisas que eu mostrei lá no meu Instagram, porque eu estou postando os meus unboxings semanais de tudo que tá chegando pra mim lá no Instagram. Porque acho que vocês repararam que eu tirei aqui do vlog, né? Porque eu tinha virado só unboxing, os vlogs eu tava meio irritada. Então eu tô deixando pra mostrar mais aqui no vlog os presentes que eu recebo de vocês, de algum de vocês. E lá eu mostro as coisas que eu recebo de editora. No unboxing da semana passada, acabou que eu abri um presente que era de vocês, que era da Lorena. Porque eu não vi que era de pessoa física, eu achei que era tudo de pessoa jurídica. Nossa, que novidade, tá fazendo 47 mil graus aqui em Porto Alegre. E aí eu recebi do Jorge 3 coisas, na verdade, né? Mas eu só tenho 2 aqui, porque outra é uma série de mangás que eu já encaixei ali no cantinho da minha estante. Eu não vou tirar agora porque eu esqueci de pegar. Mas ele me mandou Nunca Vi a Chuva, do Stefano Volpe. Eu tô bem curiosa pra ler esse livro. Eu li o Beijo do Rio, eu li ano passado, pro The Match do Joy Joy. Eu gostei muito da escrita do Volpe. E essa capa também é muito bonita, então muito obrigada. E ele também me mandou, além da série de mangás, ele me mandou o primeiro livro dessa série aqui, ó. É uma série de fantasia indiana. Diz ele que leu e gostou. Mas o Jorge, assim, não sei se dá pra confiar. Jorge, se isso aqui for uma bomba, olha, irão haver consequências. Irão haver consequências. Quando eu lerei, não sei. Olha só! Esse livro aqui, Melo... Não sei se vai focar, meninas. Será que vai focar, meninas? Vamos ver se... Deixa eu ver se eu ajudo a câmera a focar, meninas. Esse livro aqui, gente, eu já vi essa capa muitas vezes por aí. Muitas vezes eu vi esse livro por aí. Aparentemente é do mesmo autor. E o nome da série é Ramchandra, Sion of Ishvaku. Amsh é o autor, tá? Então, o primeiro popstar literário da Índia. 5 milhões de cópias. Mas é em todos os livros do Amsh. Não é só nesse. O Jorge gostou e me mandou. Agora, se é bom, descobriremos aí no futuro. Não posso garantir que vai ser um futuro não distante, tá? Porque... Encaixes da vida. Ó, o que mais que eu li? Na minha viagem, eu li Cupim. Tô com esse livro aqui ainda só porque eu queria levantar ele no vlog. Porque ele é um livro viajante que eu anotei durante a minha viagem. Desculpa, galera, minha letra talvez esteja Vamos focar no meu rosto, câmera, obrigada. Esse livro aqui, gente, é uma novela, tá? Porque ele tem 120 páginas. É da Laila Martínez. Ela é espanhola e é uma loucura esse livro. É uma loucura. São 2 pontos de vista. O primeiro é a neta e o segundo é a avó. E as duas falam mal uma da outra. E a casa onde elas moram tem vida. Mas uma vida meio sinistra, assim, tipo... Se abre umas gavetas, se aparece uns espíritos, uns negócios. A casa treme, a casa reage. E as duas têm uma treta. E aparentemente a neta esteve envolvida no desaparecimento de uma criança. E a mãe dela também desapareceu quando era mais jovem. Então tem umas coisas e você vai descobrir. E o final desse livro eu fiquei chocada. Eu fiquei tipo, gente, quê? Porque eu tava esperando. Eu não sei o que eu tava esperando, mas eu tava esperando uma coisa meio redenção, uma coisa meio, sabe, tirar a culpa dos ombros. E essa redenção, ela não veio. E aí eu fiquei, gente, que loucura. Eu gostei da leitura, foi bem diferente, assim, bem diferente. Eu não decidi a nota desse livro ainda, mas é um livro doidinho do jeito que eu gosto, assim. Porque é aquele livro que, por mais que, tipo assim, eu não acho que foi um 5 estrelas, mas é um livro
que toda vez que eu pensar sobre ele, eu vou ter muitas coisas pra pensar sobre ele. E às vezes esse tipo de leitura é melhor que um livro 5 estrelas que, tipo, passa e você, é muito legal, e depois você não lembra nem o nome dos personagens. E quando eu terminei este livro, eu estava sentada num posto de gasolina em Uruguaiana, com um ônibus que estava me trazendo de volta pra Porto Alegre quebrado, sem previsão pra voltar, toda mordida de pernilongos, com o meu tornozelo inchadíssimo e uma longa viagem de 9 horas pela frente. Então, impacto. Falando em livro doido, Several People Are Typing, do Calvin Kezuki. Eu abri uma nova tier no meu Catarse, caríssima, tá? Com vagas limitadíssimas, em que uma das recompensas é o grupo escolher um livro pra eu ler no mês. E essa foi a escolha das pessoas que estão nessa tier nesse mês pra eu ler. Não é só isso a recompensa da tier, tá? Tem outras coisas, mas essa é uma das recompensas. Então vai ter sempre um livro no mês que foi escolhido por essa galera aí. Esse livro aqui, ele se passa numa bate-papo de Slack. O Slack é tipo um Google Talk, é tipo um chat corporativo. Então várias empresas usam o Slack enquanto seu chat corporativo. E o livro inteirinho é uma conversa de Slack. Então é muito rápido de ler. Aí tem as salas, tem os nicknames de cada um, tem quando eles mandam emoji, quando eles mandam um GIF, quando é um chat privado, quando é um chat da empresa, quando é a sala pra mandar foto do pet. É bem legal esse livro, tá? A gente tem um protagonista aqui, por assim dizer, que é o Gerald. Por que tá focado lá no fundo e não foca na minha cara que tô aqui na frente, hein? Tudo bem que não é a cara mais bonita do mundo, mas a câmera podia me ajudar, né? Câmera, me dá uma forcinha aí. O Gerald, enquanto ele tá fazendo uma planilha, ele acaba sendo sugado. A sua consciência é sugada pra dentro do Slack. E aí ele vira uma parte do Slack. Ele não consegue mais ter acesso ao corpo dele. E aí ele tá tentando... E aí, obviamente, que aí ele fica dizendo que ele precisa trabalhar home office porque ele não tem mais corpo pra ir pro escritório. Livro doido, falei pra vocês, é a minha nova trend aí nos últimos 3 anos virou o meu tipinho de livro. E aí ele começa a tentar convencer as pessoas de que isso tá acontecendo de verdade, que tipo, ele não tá inventando uma desculpa pra ele ficar em casa trabalhando no home office, que ele realmente está preso no Slack. Enquanto isso, a gente vai vendo a dinâmica dessa agência, vai vendo o problema com o cliente, vai vendo as demandas, vai vendo coisa de tipo, o briefing, não sei o que lá. Eu gostei bastante dessa leitura, porém tem uma coisa específica, tem 2 coisas nesse livro que me incomodaram um pouco. Primeiro é a rapidez da resolução do final do livro. Eu acho que podia ter tirado um pouquinho mais de tempo pra desenvolver um pouco melhor. Existe uma justificativa pra isso, mas ainda assim eu acho que o beabá de decisão poderia ter sido um pouco mais lento pra... Olha a câmera não focada em mim de novo. Podia ter sido um pouco mais gradativo pra gente perceber que a gente tava chegando nesse pico. E a outra coisa é uma cena aqui que envolve uma violência. Não achei legal e achei bem despropositado na história. Então, achei meio desnecessário, mas eu achei interessante porque eu usei durante muito tempo o Slack no trabalho. Então, é uma ferramenta que eu já sou familiarizada, mas ainda assim, se você não usou o Slack especificamente, qualquer chat que você use para se comunicar dentro do meio empresarial, com a sua equipe, vai lembrar isso aqui. Foi uma boa leitura, tá, galera? Foi uma boa leitura, obrigada. É um livro curto, começamos bem, tá? Não vamos estragar no próximo mês, porque daqui a pouco a gente já tem que decidir o próximo livro. Eu tenho medo de deixar esse poder na mão das pessoas. E a turminha que tá nessa tier é perigosa. A gente tem leituras coletivas no Catarse também, que são as buddy reads. Não são leituras coletivas porque não tem discussão no final. A discussão acontece durante o mês inteiro num grupo à parte do grupo oficial do Catarse. Eu sempre posto pra vocês ali depois do dia 20 quais são as minhas escolhas para as buddy reads do mês seguinte, e só tem até o final do mês anterior para se inscrever, não pode entrar no meio do caminho. Por exemplo, agora, se você assinar o Catarse, você já não pode entrar nas buddy reads que estão acontecendo esse mês, você só pode entrar nas buddy reads de maio. A partir do momento em que eu fecho os grupos e eu adiciono as pessoas nos grupos, ninguém mais pode entrar. Essa é a dinâmica que eu trabalho, e a ideia é que vocês vão conversando ao longo da leitura no grupo e vão trocando experiências, e que todo mundo dê a sua opinião final sobre o livro, que é uma coisa que não necessariamente acontece quando você tá fazendo uma leitura coletiva. E a gente vai trocando e eu vou mandar lá as minhas considerações também, vou mandar meus áudios de 15 minutos, escuta quem quem não quer não escuta, mas todo mundo tem que dar as suas considerações. Mas é uma dinâmica um pouco diferente, porque tem esse tempo, tem as limitações ali de quando pode entrar, quando não pode entrar, e é assim que funciona, tá? Às vezes eu recebo mensagens assim, tipo, Tami, qual é a leitura coletiva desse mês do teu Catarse? Não sei. Eu decido lá pelo dia 20, o que vai ser a do mês seguinte, e a que tá acontecendo no mês especificamente já tá fechada e não pode mais entrar.
Se você quiser conhecer meu Catarse, tá sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Acho que é isso, acho que dei todos os recados, acho que consegui encerrar esse vlog. Inclusive, meu passaporte já tá pronto. Eu vou amanhã buscar ele. Deu uma semaninha, eles pedem 10 dias, mas eu fiz quarta passada, 1, 2, 3 dias úteis. Tá pronto. Eles me avisaram segunda, eu marquei pra retirar amanhã, que é quarta. Amanhã eu vou ter um dia animadíssimo, porque eu tenho inglês às 9, às 11 eu tenho dentista, às 1h30 da tarde eu vou buscar meu passaporte e às 7h30 eu tenho live de A Filha dos Ossos. Quando foi que tive tantos compromissos no mesmo dia, né, com o horário, assim, não sei o que tá acontecendo mais com a minha vida. Muito obrigada pela presença de vocês nesse vlog, me conta aqui embaixo nos comentários o que você tá lendo, se você ficou interessada pelo eco dos livros esquecidos, se você já teve alguma experiência aí pra tirar seu visto, me conte aí embaixo. Converse comigo aí embaixo nos comentários. Não se esquece de se inscrever pro sorteio. Se por acaso você não for inscrito por aqui, se inscreva, deixe seu joinha pra ajudar na divulgação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!